sua gestão como prefeito, Graciliano tomava atitudes polêmicas, como a de soltar os presos para que construíssem estradas. Outra curiosidade é que seu talento para a literatura foi descoberto a partir dos relatórios que escrevia como prefeito ou governador. Ao escrever o relatório ao governador Álvaro Paz, publicado pela imprensa oficial de Alagoas em 29, o escritor se revela. Seus relatórios são impecáveis, cheios de ironia, permaneceu no cargo por 2 anos, renunciando em 1930. O livro Vivente das Alagoas registra 2 desses relatórios. Observem algumas passagens deles extraídas. Não sei se a administração do município é boa ou ruim. Talvez pudesse ser pior. No cemitério, enterrei 189 mil réis. Pagamento ao coveiro e conservação. Veja aí o jogo de palavras, né? Um verbo. Enterrei. Comunicam-se as datas históricas ao governo do Estado que não precisa disso. Todos os acontecimentos políticos são badalados. Por que se derrubou a Bastilha? O telegrama. Por que se deitou uma pedra na rua? O telegrama. Por que o deputado F esticou a canela? O telegrama. Despende inútil. Toda a gente sabe que isso por aqui vai bem, que o deputado morreu, que nós choramos e que em 1559 Dom Pedro Sardinha foi comido pelos caetés. Procurei sempre os caminhos mais curtos. Nas estradas que se abriram, só há curvas onde as retas foram inteiramente impossíveis. Evitei emaranhar-me em teias de aranha. Cemitério, 24 mil reais. Pensei em construir um novo cemitério, pois o que temos dentro será insuficiente. Mas os trabalhos a que me aventurei, necessários aos vivos, não me permitiram a execução de uma obra, embora útil, prorrogável. Os mortos esperarão mais algum tempo. São os munícipes que não reclamam. Uma senhora e uma criança, arrastados por um dos rios que se formavam no centro da cidade, andavam rolando de cachoeira em cachoeira e danificaram na viagem braços, pernas, costelas e outros órgãos apreciáveis. Outro livro dele chama-se Alexandre e Outros Heróis. Em 1944, compendiando histórias coletadas do folclore alagoano, Graciliano Ramos entrega ao seu público o livro Histórias de Alexandre, reunindo as fanfarronices de um típico mentiroso, anos depois aproveitadas pelo humorista Chico Anísio no personagem Pantaleão. É mentira, Terra? Em outra fonte, afirma-se que o visual de Pantaleão, um óculos, uma lente escura e a outra lente incolor, é inspirado em Dom Pedro II, enquanto a voz é similar à do cantor Luiz Gonzaga. Parece uma versão bem fraquinha, né? Suas histórias sempre ocorrem no ano de 1927. Esta obra foi reeditada póstumamente, em 60, com o título Alexandre e Outros Heróis, abrangendo Histórias de Alexandre, A Terra dos Meninos Pelados e Pequena História da República. São contos que nos falam de um homem cheio de conversas, meio caçador e meio vaqueiro, alto, magro, já velho. Tinha um olho torto e falava cuspindo a gente, espumando como um sapo cururu. Mas isto não impedia que os moradores da redondeza, até pessoas de consideração, fossem ouvir as suas histórias, todas inverossímeis. Esses causos, mais que uma criação literária, são de valor antropológico. Este é um livro bem-humorado, escrito inicialmente para crianças, mas no qual os adultos acham ainda mais graça. Aí eu trouxe uma historinha desse livro, até um pouco reduzida, né? Para não cansar demais, que estou cansado. Chama-se Uma Canoa Furada. Viajei 2 dias para as cabeceiras procurando passagem. E, ali pelas alturas de Propriar, vi uma canoa cheia de gente que se botava para as alagoas. Seu moço, perguntei ao remador, mas a gangorra é segura? Segura ela é, mas garantir que chega ao outro lado não dá não. Aí, quando mal nos precatávamos, o diabo do coxo se furou e em poucos minutos os meus troços estavam boiando. Por um Deus nos acuda, os homens perderam a fala, as mulheres soltaram os rosários, acocorei e me pus na esgotada aquela miséria com o chapéu.
Os viajantes machos fizeram o mesmo e as mulheres dos rosários, chamadas à ordem, agarraram cuias e caíram no trabalho. Tempo perdido. Desanimei e ia entregar os pontos quando me veio de repente uma ideia. Peguei o formão e o martelo, fiz um rombo no casco da canoa. A água entrava por um buraco e saía por outro. A água da embarcação se esvaziou em poucos minutos. Ele tem um livro chamado Cartas. As cartas do livro estão assim ordenadas. 1910 a 1914, Palmeira dos Índios, Maniçoba e Viçosa. 14 e 15, Rio de Janeiro. 20 a 26, Palmeira dos Índios. 28, As Cartas de Amor. 30 a 36, Palmeira dos Índios, Maceió. 36, Os Bilhetes da Prisão. 37 a 52, portanto, um ano antes da sua morte, Rio de Janeiro, Moscou. Rio de Janeiro, Moscou. A exemplo da máquina do Buffon, o estilo é homem. Graciliano Ramos é tido pelos leitores como um homem seco, áspero, como sugere a sua escrita contida e exata. Esta impressão é desmentida pelas cartas de amor que ele escreveu a Heloísa e foram publicadas em livro. Exemplos extraídos das cartas de amor. É preciso que tenhas confiança em mim, que me escrevas cartas extensas, que me abras largamente as portas de tua alma. Nem sei por onde começar. Fico indecisa, com a pena suspensa, vendo interiormente esses olhos que me endoideceram quando os vi pela primeira vez. Achas extraordinário que me ajoelhe a teus pés e te adore? Por que não me ajoelharia se não tenho deuses e o sentimento de religiosidade de que sou capaz se concentra em ti? Sai um livro em 2012 chamado Garranchos. A última coisa que se publicou é de Graciliano Ramos, né? Mas feita com um especialista em Graciliano. Livro publicado em 2012, com textos inéditos de Graciliano, organização de Tiago Minho Salo, pela editora Tappert. Eu transcrevi o que estava na segunda capa, que fala muito bem qual o objetivo do livro, para vocês terem uma ideia de que se trata. Este livro reúne 81 textos de Graciliano Ramos inéditos em livro, publicados em diferentes momentos da trajetória artística, intelectual e política do escritor alagoano, abrangendo um período que vai desde meados dos anos 1910 até o início da década de 1950. Aqui se encontram crônicas, epigramas, artigos de crítica literária, discursos políticos, cartas publicadas na imprensa, o primeiro ato de uma peça de teatro, além de um conto juvenil titulado Ladrão, datado de julho de 1915, velhos periódicos e acervos de todo o país. Uma obra necessária, um achado único que perpassa as inúmeras vertentes de um dos escritores brasileiros mais importantes de todos os tempos. Para ilustrar a veia satírica de Graciliano Ramos, tão pouco conhecida, aqui transcrevo alguns de seus epigramas que muito fazem lembrar as histriônicas composições bocagianas. Quando eu li esse primeiro aqui, me veio Bocage à cabeça. Falava um dia a um tabelião, a um boticário desta sorte: pois, apesar da profissão, não te desejo, amigo, a morte. Teu inventário irei fazer. Se morres, flor dos boticários, mas vai de certo decrescer a quantidade de inventários. Uma outra aqui. De sífilis terciária, aquele, enfim, morreu. Magro e triste, volcou-se ignóbil fruto escuro. E, espanto, engalicada, a terra que o comeu, entrou logo a tomar injeções de mercúrio. Outra. Vende sem segunda mão e por preço módico uma consciência quase nova, em perfeito estado de conservação. Por um excesso de escrúpulo, declaramos que ela já foi usada,
Mas devemos acrescentar que o primitivo dono se serviu dela poucas vezes, podendo assim ser utilizada sem receio por qualquer cidadão. Em suma, a nota dominante, afirma Fernando Coutinho, pelo patético da condição humana e os dramas de vidas miúdas, é o regionalismo universalista de Graciliano Ramos. A marca do Nordeste brasileiro está viva em sua obra, mas há em tudo, como lembra Astrogildo Pereira, o sangue que dá vida e impulsiona a força motriz de essência universal. Romance e memória às vezes se confundem, ou as lembranças são simplesmente o laço criativo, como observa Antônio Cândido. Aspas. À medida que os livros passam, vai se acentuando a necessidade de abastecer a imaginação no arsenal da memória, a ponto de o autor, a certa altura, largar de toda a ficção em prol das recordações que a vinham invadindo de maneira imperiosa. A prosa de Graciliano Ramos, embora de cunho coloquial, simples, seca, direta, é artística, criativa, estilo marcante, inconfundível. Eis uma síntese da vida e da obra desta figura sem par, que se chama Graciliano Ramos de Oliveira,